Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos aqui então no programa Dois Dedos de Conversa na Rádio Lusorrone, onde convidamos então o Sr. Dr. João Marco de Deus, que é o futuro, ou é atualmente já, o Cônsul-Geral de Portugal em Lyon, que tomou posse no início do mês de agosto, com o qual então vamos travar uma conversa onde ele nos vai dar o máximo de informações sobre a sua missão, que começa então agora e talvez durante 3 a 4 anos. Vamos então ouvir. Está sintonizando o programa Dois Dedos de Conversa, que lhe é apresentado pelo locutor Jorge Campos. Muito bom dia, amigos ouvintes. Estão então aqui na presença do Sr. Dr. Cônsul João Marco de Deus, que recentemente chegou a Lyon, e vamos aqui estabelecer uma pequena conversa, uma pequena troca, um intercâmbio de informações entre ele e, claro, a comunidade nesta gravação, onde vamos ficar a saber mais sobre o homem e também a profissão e também quais são os objetivos que o Sr. Doutor tem para a comunidade portuguesa ao nível do Serviço Consular de Portugal aqui em Lyon. Muito bom dia, Sr. Doutor. Prefere que eu chame Sr. Cônsul ou Sr. Doutor? Bom, bom dia a todos os ouvintes. É um bocadinho indiferente, como entender que lhe apetece. Não sou muito, é uma primeira nota, não sou muito formalista e sou muito mais pragmático do que atento a esses pormenores. Muito obrigado. Então, olha, eu vou escolher, já que me dá essa oportunidade de dar o título de Sr. Cônsul, e então vamos, espero que vai ser assim, que não vou bifurcar neste título durante toda a entrevista. Olha, desde já gostaria de saber então, que o Sr. Doutor nos dissesse onde nasceu e quais foram os seus princípios de vida, onde estudou e de onde veio também esta, vamos dizer, vocação para a diplomacia ao nome de Portugal. Muito bem. Então uma pequena rápida biografia minha. Eu nasci em França, em Paris, e por isso comecei por ir dizendo às pessoas que fui conhecendo na comunidade que eu também sou um produto da imigração, e acho que é útil para o meu trabalho perceber o que é ser imigrante em França. Eu nasci em Paris, fiquei em Paris até aos 13 anos, depois fui para Portugal, estava com a minha mãe regressou para Portugal e eu fui com ela. Cresci em Portugal, fiz os meus estudos, formei-me em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa. O curso de Relações Internacionais é um curso que já está quase pré-formatado para abrir caminho à carreira diplomática, e assim foi. Entrei na carreira diplomática em 1999, como eu costumo dizer, ainda no século passado, e tenho já uma carreira com 4 postos, todos eles com perfil consular. Comecei a minha carreira no Brasil, em Belo Horizonte, onde estive 5 anos. Depois fui para Berna, para a Embaixada, que além de ser a Embaixada é outro grande consulado-geral ao lado de Genebra e de Zurique, pelo número de portugueses que existem na Suíça. Depois voltei para Portugal e regressei ao Brasil, para o Rio de Janeiro, que foi uma experiência extraordinária de vida e de trabalho durante 5 anos, a que se seguiram mais 3 anos em Portugal, e então a escolha de Lyon, que foi a minha primeira escolha, e portanto com muita alegria e muita felicidade aqui em Lyon, para servir uma comunidade muito grande. Como sabem, que a jurisdição do Consulado-Geral em Lyon cobre 2 regiões de França, juntas são maiores que Portugal. Muito bem, Sr. Doutor. Olha, Sr. Cônsul, embaixador será mais tarde, se Deus quiser. Temos tempo. Diga-me uma coisa também, as suas origens familiares também, visto que você ingressou nesta carreira diplomática, também o seu pai, talvez, ou a sua mãe seriam já também Não, de todo. Nada a ver. A minha família é da região da Grande Lisboa, da chamada Zona Saleia, ali para os lados de Torres Vedras, Lourinhã. Ninguém estava ligado à carreira diplomática, portanto eu também sou um bocadinho, se calhar, um exemplo daquilo que é um país, que é Portugal da democracia. Antigamente, tem toda a razão, a carreira diplomática cingia-se quase a grandes famílias, havia sempre ligações entre
entre novos diplomatas. Existem ainda, claro, tenho colegas que são filhos, são sobrinhos de diplomatas, mas que hoje em dia entraram por mérito. Portanto, essa questão do vínculo já não é uma coisa que tende a desaparecer. Ainda vive, mas já não é aquela Não opção. É uma ligação de cunha, não é uma ligação de dinastias diplomáticas, isso já não existe. Okay. Eu sou produto de um concurso público, que é o mais complicado da carreira da administração pública, que é o concurso à carreira diplomática. São 6 meses, é um concurso muito extenso, difícil, e eu filo como um cidadão absolutamente... Landado. Exatamente. Pois, muito bem. Sr. Cônsul, dentro deste pequeno detalhe também, pois claro, do seu percurso literário e as suas habilitações, quer dizer, o seu percurso até a universidade foi um percurso normal. Depois então é que fez esses 6 meses para se preparar para a carreira diplomática. Ora, isto foi uma vocação ou você um dia pensou, gostaria de fazer isto, porque viu outros fazer, ou como é que isso aconteceu? Eu já tinha ideia da carreira diplomática desde muito novo, talvez desde os 15, 16 anos. É claro que o concurso é muito difícil, portanto eu não fiz uma fixação disso. Pois. Se não tivesse resultado, com certeza encaixaria noutra atividade profissional. Mas eu já tinha atrás de mim alguns aspectos que tendiam a fazer-me querer a carreira diplomática. Desde logo já tinha vivido noutro país, não é? Era bilingue, tinha uma infância em França. A questão das raízes não era um problema para mim, porque as minhas raízes tinham sido em França, como também são em Portugal. É uma questão complicada quando me perguntam de onde é que eu sou. É uma questão complicada. Eu sou de Portugal, como é evidente, mas não nasci em Portugal. Como tantos milhões de portugueses, aliás, pelo mundo, que são portugueses e que não nasceram em Portugal. Mas, portanto, para lhe dizer, eu não tinha ali um apego, uma coisa, a um local em que fosse muito difícil encarar uma carreira que nos obriga a sairmos constantemente do nosso país. Claro. Além disso, sempre tive um fascínio muito grande por outras culturas, outras línguas, e, portanto, a mim sempre tive essa ideia de que a carreira diplomática seria uma boa via um meio de viajar. E depois de 26 anos, percebo hoje que tinha absoluta razão e que não me via a fazer outra profissão que não fosse esta, onde de facto temos uma vida que tem dificuldades logísticas, questões complicadas, nomeadamente com filhos. Olha, agora estou separado dos meus filhos, da minha família, e constantes mudanças, enfim, entre caixotes enfim, problemas logísticos. Tem o seu lado negativo e o seu lado positivo. Mas por outro lado é uma carreira fascinante que me deu muitas experiências, muitos amigos em vários países, e como eu costumo dizer um bocadinho na brincadeira, mas muito a sério, em que nós somos chamados a vender o melhor produto que eu conheço no mundo, que é o nosso país. Muito bem. Sr. Cônsul, também aqui já ficámos a saber muito bem o que o Sr. Doutor fez para chegar hoje a ter o título então de Cônsul e de estar aqui imposto em Lyon. Agora vamos falar um pouco também quais são os seus objetivos, claro, pessoais, ao nível da sua carreira. Tem uma visão de talvez atingir o posto de embaixador ou de, não sei, outros postos que nós não conhecemos? Podemos falar quais são os postos que se podem aceder durante numa carreira diplomática? Bom, não há qualquer limitação. Ou seja, claro que, como todos os diplomatas, a ideia é chegar ao topo da carreira e chegar a embaixador um dia, mas sem nenhum tipo de fixação. Vou fazer a minha carreira, sempre fiz a minha carreira com tranquilidade, procurando, num aspecto fundamental, equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Houve postos que eu escolhi em detrimento de outros, precisamente por uma questão de acomodar as necessidades da minha família. Acho que isso é fundamental para sermos felizes, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Depois, o futuro, enfim, há uma coisa que se aprende quando se é diplomata, é não fazer muitos planos para o futuro, porque nós não sabemos o que nos pode acontecer. Eu, quando fui para o Rio de Janeiro em 2017, pensava no Rio de Janeiro, não estava a pensar em Lyon, porque mal sabia eu que hoje estaríamos aqui a falar no meu gabinete em Lyon. Portanto, é não fazer muitos planos. Claro que temos uma ideia vaga do que queremos. Eu, por exemplo, quando surgiu a possibilidade de sair este ano, pensei num posto de proximidade, isto ainda no ano passado, pensei num posto de proximidade, ainda antes de saber
que iria colocar Lyon em primeiro, ou, enfim. Portanto, havia essa noção do posto de proximidade. E Lyon, para mim, foi magnífico. Eu já conhecia Lyon, é uma cidade fantástica, temos uma grande comunidade com a qual eu posso trabalhar. Eu gosto muito deste trabalho consular, aliás, é um aspecto curioso, é que eu, na minha carreira, quando estive em Lisboa, estive sempre ligado a departamentos, a serviços mais político-diplomáticos, o que nós chamamos de político-diplomáticos, não tem nada a ver com política, mas tem a ver com a preparação de visitas de Presidente, Primeiro-Ministro, Ministros de outros ministérios, o seguimento ao dia-a-dia do nosso relacionamento com outros países. Portanto, uma coisa mais diplomática, um trabalho mais diplomático, e no exterior, sempre ligado às comunidades. Porque sempre achei que era aí que eu podia dar um contributo mais válido, um contributo direto para ajudar as pessoas. E consegui equilibrar a minha carreira desta forma. E, portanto, o futuro, enfim, logo veremos, com tranquilidade. Primeiro, são os anos, o mandato que eu tiver em Lyon, é preenchê-lo de uma forma competente, servindo a comunidade. Depois, logo se verá. Entendendo bem, não há uma preparação antecipada para ser embaixador, então? Será com o tempo? Não. Aliás, há carreiras diplomáticas, como por exemplo a carreira brasileira, que diferenciam entre o ramo clássico do diplomata que faz trabalho em embaixadas e depois chega a embaixador, e o diplomata que envereda pelo caminho consular e vai para cônsul-geral. Nós não temos isso. Nós, quer dizer, eu posso ser cônsul hoje, amanhã sou chefe de missão numa embaixada, depois volto a ser cônsul-geral. Não temos essa divisão. Há essa possibilidade. Muito bem. Olha, então já agora que falámos no Brasil, o Sr. Doutor então esteve lá, como há pouco me deixou entender, 5 anos? Estive 9 anos. 9 anos. Comecei 4 anos em Belo Horizonte e fiz 5 anos no Rio. Muito bem. Então, historicamente falando deste grande país, que com 300 milhões quase de habitantes, 230, o que é assim uma coisa, não é? Quais são as suas impressões que o Sr. Doutor trouxe do Brasil, da comunidade portuguesa, dos portugueses que estão lá? Eles estão completamente assimilados na sociedade brasileira ou ainda fazem um pouco banda à parte? O Brasil, ao contrário o Brasil, eu diria mesmo o Novo Mundo, também incluiria a Venezuela nisso, e outros países onde existem comunidades portuguesas. A diferença da comunidade no Novo Mundo e no Velho Mundo é que no Novo Mundo, e falamos em específico do Brasil então, não há propriamente comunidade portuguesa, há uma comunidade luso-brasileira. A integração é tão automática que os portugueses estão completamente assimilados, mas ao mesmo tempo, claro, defensores das suas raízes. Mas repare, numa cidade como o Rio de Janeiro, é impossível não defender as tradições portuguesas porque elas estão em todo lado. A gente anda no calçadão de Copacabana, aquilo é calçada portuguesa. A gente vai ao sítio mais bonito para tomar um café no Rio de Janeiro, que é a Pastelaria Colombo. Anda a pisar Portugal. Fundada por 2 portugueses, no final do século XIX. Por lá passaram todos os banquetes de Estado do Brasil, enquanto o Rio de Janeiro foi capital. A gente vai ao Real Gabinete Português de Leitura, onde vão excursões infindáveis de estudantes cariocas e brasileiros. Toda a gente sabe que aquilo foi fundado por portugueses. O Rio de Janeiro foi a única capital de um império europeu fora da Europa. Pois. E os cariocas sabem isso. Portanto, ali é impossível não ver Portugal em todo lado. A comunidade tem as suas associações, que lá chamam casas regionais, porque são muito centradas na origem de cada região de Portugal. De cada comunidade. Lá está. Funcionam bem, algumas mais ativas que outras. Temos um problema de envelhecimento da nossa comunidade originária. Portanto, há cada vez mais cidadãos luso-brasileiros, que são tão portugueses como os outros todos. Situação repete-se aqui em França também. Sim, mas o que eu vi em França, eu acho que ainda assim há mais juventude. Não é tão sensível. Ainda há muita imigração jovem para a França, coisa que já não existe para o Brasil. E, portanto, isso vai alimentando a dinâmica da comunidade em França. No Brasil já não é tanto assim. No Brasil o que temos são terceiras gerações que se interessam pelo legado dos avós e que retomam algumas dessas associações. Se isso será suficiente para garantir a sobrevivência dessas várias casas regionais, é o que veremos. Tem que haver união entre as casas regionais, entre as associações no Brasil, mas eu diria que no Brasil a comunidade está completamente assimilada. É um termo que eu não gosto muito porque dá a impressão que integrada. Quando se assimila a gente perde as nossas raízes. Eu diria integrada, mantendo o orgulho das suas raízes. Ora, muito bem, sim, eu entendo bem o sentimento que o Sr. Doutor viu lá no Brasil.
por exemplo, ser-se português e ser-se brasileiro é uma coisa que não dá origens, por exemplo, a desavenças, a desacordos, a racismo um pouco, não existe. És português, eu sou brasileiro, somos irmãos. Não existe. Para mais, a imagem de Portugal, ao longo dos últimos 20 anos, mudou de forma drástica para melhor. E, portanto, se nós tínhamos uma imigração para o Brasil, cujos filhos tinham algumas reticências em dizer que eram portugueses, estamos a falar da década de 60, 70, então um país relativamente pobre, hoje em dia os netos, como eu falei, pelo contrário, vão puxar as origens portuguesas para se diferenciarem das outras influências todas que o Brasil tem, não é? O Brasil tem muitas influências de muito sítio. E portanto, hoje não há qualquer tipo de xenofobia. Temos uma comunidade imensa também brasileira em Portugal, que é fundamental para a nossa economia. E os poucos casos que existem de racismo ou de xenofobia, porque em todo o lado há idiotas, não é? Isso é uma constante universal. Esses poucos casos são combatidos de forma muito clara, porque nós temos ainda uma comunidade luso-brasileira muito grande no Brasil. E não é corrente. Exatamente, e porque a comunidade brasileira em Portugal, volto a dizer, é fundamental em todos os aspectos. Ora, obrigado por estas luzes que nos deu então sobre o Brasil e a comunidade brasileira e a comunidade portuguesa. Agora vimos daqui um pouco à realidade de 2025. O Sr. Doutor estará quanto tempo em Lyon? Normalmente os mandatos são de quanto tempo? 4, 6 anos? Bom, isso depende do Ministério, não é? A qualquer momento nós somos funcionários que podemos ser realocados a qualquer momento, mas a minha expectativa para fazer um trabalho sustentável serão os 4 anos, que é o normal. 3, 4 anos é o normal. Mais do que isso, não. E, portanto, a minha expectativa são estes 3, 4 anos, que eu acho que já é um bom mandato para se conseguir deixar trabalho feito. Muito obrigado, então, também por esta informação. Agora vamos falar um pouco, vamos dizer assim, o que é que a sua impressão, do Sr. Doutor, ao chegar aqui a Lyon, encontrou? Não só nos locais do consulado, também os funcionários e um pouco os primeiros contactos com a comunidade. Quais são as suas impressões primárias, vamos dizer? Muito bem. Eu ainda não tive muito contacto com a comunidade. Em relação ao consulado, encontrei uma equipa muito bem formada, e isso tenho que deixar uma palavra de agradecimento aos meus antecessores, renovada, com muita gente jovem, que funciona bem. Tanto quanto sei, por parte da comunidade, não há grandes reclamações, não há filas de espera. As questões que existem em termos de alguma demora têm a ver com Portugal e com os serviços centrais. Por exemplo, estou-me a lembrar da questão dos averbamentos dos nascimentos, não é? Mas encontrei uma equipa que funciona muito bem, motivada. Pelo contrário, encontrei instalações a precisar de muito carinho. Estas instalações, que farão 50 anos no próximo dia 5 de outubro, o que é notável, e vamos querer assinalar isto de alguma forma, estão muito velhas, carecem de reabilitação urgente. Começámos esse trabalho, eu cheguei a 1 de agosto, assumi formalmente a 1 de agosto, e durante o mês de agosto ainda conseguimos retirar uma série de material acumulado que tínhamos aqui e que nos impedia de ter acesso, inclusive, a 2 salas, pelo menos. E era material que não fazia sentido nenhum que estivesse aqui, já estava abatido há muito tempo pelo Ministério, e conseguimos fazê-lo, libertámos... Porque nós, durante há vários anos, arrastou-se aqui a ideia de uma reestruturação aqui do consulado, como uma mudança completa da estrutura consular. Quer dizer, tudo o que é o imobiliário aqui dentro, os espaços, modulação dos espaços, isso ficou então na gaveta por agora. Há um projeto que se mantém, mas é um projeto que dependerá daquilo que forem as capacidades financeiras do Ministério. Ora, neste momento, claro que esse é o objetivo, não é? No mundo, no cenário ideal, o objetivo seria esse, fazer uma remodelação ampla. A remodelação, e eu tenho o projeto em cima da minha mesa, não previa destruição de paredes ou nada que fosse estrutural. Pois. A remodelação passava por substituir o chão, o piso, aliás, as janelas, que terão que ser substituídas um dia, de facto. O mobiliário, como já disse. O mobiliário, e não alterava aquilo que era o esquema de atendimento. E, portanto, no fundo, era sim uma remodelação mais profunda do que nós estamos a fazer, mas o que nós estamos a fazer
não impede, ou não representa um gasto inútil se viermos a ter essa remodelação. O que nós estamos a fazer em nada vai implicar gastos suplementares face a essa remodelação. Pois. O material acumulado tinha que ser retirado de todo modo. As cadeiras tinham que ser substituídas de todo modo. Pois. As pinturas tinham que se fazer de todo modo. O que estamos a fazer é fazendo de forma faseada, que é aquilo que neste momento nos é oferecido. E dar uma imagem mais agradável, então, Claro, não só para os utentes, como também para os funcionários Com que aqui certeza, trabalham. com certeza. Ora, muito bem, ficamos então a saber tudo isto. Agora, continuando aqui nesta troca de informações que o Sr. Doutor está a dar, gostaria de saber, claro, ao nível do consulado, você sabe historicamente que tivemos aqui alguns problemas com a história do agendamento, que fazia que o agendamento, às vezes, trazia grandes problemas à comunidade, sobretudo aquela comunidade um pouco já mais envelhecida, que não tinha acesso fácil a tudo o que é a web. E então, hoje em dia, o cônsul, seu antecessor, ele optou um pouco também para abrir uma janela onde poderiam os utentes vir sem terem obtido o famoso encontro por agendamento online. Então, Sr. Doutor, quais são as suas expectativas sobre o funcionamento do consulado para os utentes terem uma melhor, vamos dizer assim, um melhor acolhimento e estarem mais tranquilos, que vir ao consulado, sairão daqui com os seus papéis, com os seus problemas resolvidos para os futuros anos, para os futuros 4 anos? Muito bem, é assim, tem que haver sempre, e eu isso sempre defendi em todos os postos por onde passei, tem que haver sempre planos B. A tecnologia hoje permite-nos melhorar drasticamente a prestação de serviços consulares. Os utentes sabem, se não sabem, vão à nossa página e está lá tudo explicadinho. Podem realizar uma série de atos consulares sem sair de casa, o chamado consulado em casa. Agendamentos permitiram-nos ordenar, os agendamentos eletrónicos, ordenar o nosso atendimento e permitir que as pessoas não esperem. Obviamente que há pessoas, e nós sabemos, há no Brasil, como há na Europa, como há em todo o lado onde há portugueses, há pessoas que têm mais idade, têm mais dificuldades com as plataformas eletrónicas e que jamais poderão ficar à porta de um consulado do seu país porque não sabem trabalhar com um computador. E aí temos que ter plano B. E o plano B, tal como disse, e o meu antecessor fez muito bem, creio eu, e não pretendo mudar esse procedimento, é ter a possibilidade de ser atendidos e termos ali uns encaixes em que nós possamos colocar as pessoas para fazerem o seu cartão de cidadão ou o seu passaporte. É evidente que também é um recurso que é adicional e extraordinário. O que é que eu quero dizer com isto? Não podemos ter gente que aparentemente nós vemos que tem idade para utilizar plataformas e para perceber, não é? De informática, de nos chegar aqui e nos dizer que não sabe lidar com o computador. Portanto, quer dizer, os funcionários também sabem fazer o crivo entre uma pessoa que de facto não consegue e a pessoa que consegue. Portanto, isto não é um recurso. Não é um recurso alternativo ao agendamento eletrónico. É assim um recurso extraordinário para ajudar as pessoas que visivelmente não têm capacidade para lidar com computadores. A intenção é essa. Acho que tem funcionado bem. Tanto quanto sei, não tem havido muitos casos. Tem ajudado as pessoas. E, se depender de mim, esse mecanismo extraordinário e adicional continuará. Muito bem. Ora, também que tenho aqui, esta é uma informação a dar, muitas vezes, são as queixas que chegam até nós ao nível da comunidade, é que o problema é que o sistema para os agendamentos bloqueia. Está sintonizando Rádio Lusorron e o programa Dois Dedos de Conversa, que hoje tem como convidado o Dr. Cônsul de Portugal, o Dr. João Marco de Deus. Você está ouvindo o programa Dois Dedos de Conversa, que lhe é proposto pela Rádio Lusorron. E voltamos então à conversa com o Dr. Cônsul-Geral de Portugal em Lyon, o Dr. João Marco de Deus. Muitas vezes, por exemplo, à segunda-feira quer-se fazer um agendamento para a semana que vem, para a próxima semana não importa, e está bloqueado. Só bloqueia, por exemplo, só desbloqueia à quinta ou à sexta. Isso é uma coisa que acontece muita vez.
Isso, é claro que é o Serviço Central em Lisboa que fazem essas coisas, não é? Vocês aqui estão independentes disso também? Sim, o serviço foi uniformizado para todos os postos, para todos não, em França creio que apenas em Paris tem o seu próprio sistema. Desculpe. Só Paris tem o seu próprio sistema. Nós não controlamos isso. Isso terá a ver, com certeza, com o facto, com o momento em que são colocadas vagas adicionais no sistema. Pois. Ou seja, se aceder antes, não vai conseguir ter acesso a essas vagas. Eu não sei se há alguma coisa a fazer em relação a isso, mas eu também não tenho conhecimento. É esporádico, é uma coisa que acontece. Eu confesso que não tenho conhecimento disso, é a primeira vez que o estou a ouvir, mas também não me surpreende, sendo o agendamento centralizado, que isso possa acontecer. Pois. Olha, outra questão também, então, estes horários que estão hoje em dia a vigorar, estar aberto ao público até às 14 horas, também é para continuar. Sim, sem dúvida. E é preciso que as pessoas percebam, quando nós dizemos que estamos abertos ao público até às 14 horas, não é que às 14h01 nós façamos a nossa mala e vamos todos para casa. Depois temos todo o trabalho do chamado back office, não é? Como se diz em inglês, claro. O de tratamento de todos os processos que foram, durante a manhã foram recolhidos. E, portanto, é esse o nosso horário, é aquele que enfim, que permite aos funcionários fazerem o seu tempo legalmente estabelecido e que nos permite ter a papelada, como se diz em bom português, claro, em dia. Sr. Cônsul, já agora também uma informação para a nossa comunidade, os preços de todos os atos consulares, seja o bilhete de identidade, passaporte, etc., são decididos ao nível do Ministério ou são decididos ao nível do posto consular? Não, no Ministério. É tabelado. Há uma tabela que, aliás, consta da página do portal das comunidades. Muito bem. Claro que sim, nem faria sentido que fosse cada posto consular a estabelecer os seus porque também é uma questão que é posta muitas vezes, é o seguinte, não haveria um tarifário preferencial para pessoas, por exemplo, como é o caso, visto que geograficamente Lyon tem uma grande área, que vêm, por exemplo, de Grenoble, de Mâcon ou de Dijon, que fazem, por exemplo, só num caminho 200 km e que chegam aqui e que, bom, já gastaram em tempo, em gasóleo, gasolina, em combustível, para chegarem até aqui, o uso do carro, tempo e perca também tempo de trabalho, mas chegam aqui, não sei hoje o preço de um passaporte, mas suponhamos que são 100 euros, pagam na mesma os 100 euros. É um pouquinho menos, mas isso não está previsto. E já investiram muito. Isso é uma coisa isso não está previsto. Ninguém prevê isto. Agora, a alternativa a isso, precisamente para tentar poupar os utentes desses gastos e do tempo perdido, são as permanências consulares. E que têm funcionado muito bem. Têm funcionado tão bem que em Dijon, a primeira permanência consular feita desde que eu assumi funções, foi a 12 de setembro, em Dijon, e nós tínhamos previsto mandar um funcionário, acabámos por mandar 2, porque assim acabámos com a lista de espera que existia em Dijon. Portanto, não há ninguém de Dijon à partida, a menos que tenha uma urgência, não há ninguém de Dijon nos próximos 2 meses que precise de vir a Lyon tratar de documentos. Percebo perfeitamente o seu argumento, mas isso não está previsto na lei. Como eu digo, esses tarifários são... Mas é uma questão que vem muito assim ao tona da água. Pois, o Sr. Doutor antecipou um pouco a resposta que eu iria pôr agora, acerca então das permanências consulares. Ora, hoje, para completar, quais são as cidades aqui em volta de Lyon onde você envia, então, permanências consulares? Mais ou menos uma vez por mês, 2 vezes por mês? Nós todos os meses temos permanências. Todos os meses temos permanências em localidades diferentes. Eu agora não tenho sequer uma ideia do mapa total, mas são muitas permanências. Elas estão no nosso site. Se formos ao site do consulado, está tudo marcado, horários e os locais. Também estão. Também estão lá. Vocês favorizaram a presença em meios associativos ou talvez nas câmaras? É misto. O que eu percebi, isso é algo que também vai ser revisto no próximo ano, o que eu percebi é que há aqui uma situação mista em que em alguns locais são associações, nos outros são espaços cedidos pela MRI. E, portanto, eu terei que ver o mapa todo e perceber qual foi a lógica de alocação de cada permanência. Pode ser que se mantenha ou pode ser que se altere. Vai depender das condições que eu encontrar localmente. Optei por não mexer em nada este ano, pela simples razão que as pessoas já foram avisadas desde o início do ano. Pois. Que as mairies já disponibilizaram um espaço, portanto não faria sentido agora. Pois o calendário de 2026 vão elaborá-lo. Vamos elaborá-lo ainda. Sim, senhor. E portanto a intenção é continuar com este esquema, se for possível reforçá-lo, porque é preciso também que os utentes tenham a noção, quando nós reforçamos uma permanência consular ou fazemos uma nova permanência consular, estamos a retirar meios ao posto em Lyon. Pois, não é normal. Podemos ter que aumentar o tempo de espera nesse dia porque há um funcionário que foi atender outros utentes. Portanto, isto é aqui uma relação de equilíbrio entre permanências e serviço central em Lyon.
Mas é um instrumento fundamental de proximidade do posto. Facilitar a questão mais longe geograficamente. E como disse muito bem, há pessoas aqui que estão a 3 horas de carro de Lyon e portanto é muita coisa. É muita coisa para quem possa ouvir eventualmente a partir de Portugal. É como dizerem uma pessoa que vive em Lisboa para ir fazer o cartão de cidadão ao Porto, não é? É isso mesmo. E portanto é preciso ter essa sensibilidade e é preciso continuar com este esquema de providências consulares que tem sido muito bem sucedido aqui como em todo o mundo, aliás. Ok, muito obrigado então por estas informações. Isto só vai então ter uma tendência a melhorar-se, não é? E já agora também gostava de saber, também uma questão que anda sempre na boca de muitos portugueses, não sei se já tomou conhecimento ou teve conhecimento da situação do consulado, os estabelecimentos e o cônsul honorário em Clermont-Ferrand, que historicamente falando, houve muitas polémicas, porque os funcionários isto, porque os funcionários aquilo, porque os locais não estão adaptados. Tem algum conhecimento ou haverá já alguma, como é que dizer, para o futuro, já alguma coisa cedida ou não? Não por enquanto nada, talvez. Eu tenho conhecimento, já li umas coisas sobre a situação em Clermont-Ferrand. Eu ainda não me desloquei a Clermont-Ferrand. Brevemente. Li, exatamente, muito brevemente. Quero ir lá nestas próximas semanas. Temos 2 funcionárias. Todos os dias atendem utentes. Tenho uma noção que as coisas estão a funcionar bem. Nós não temos reclamações em relação ao atendimento em si. Em relação ao local, não faço a menor ideia. Sei que está albergado numa empresa do nosso cônsul honorário. Terei que ir lá visitar. Sei também que Clermont-Ferrand é historicamente um bastião da comunidade portuguesa. Exatamente, que foi enfim, um local, quando houve a grande migração para a região parisiense, o segundo local de migração era Clermont-Ferrand, exatamente, e portanto tenho muita curiosidade em ir lá conhecer a comunidade portuguesa. Depois, quando vir in loco o que se passa, logo verei o que é que há a fazer, se é que há alguma coisa a fazer. Como lhe digo, não sei porque ainda não me desloquei. Sei que é uma comunidade importante, sei que também está relativamente distante de Lyon, não tanto como Dijon, mas também acaba por estar 170 km. Pronto, relativamente distante, e portanto logo verei como tratar de Clermont-Ferrand da forma que seja mais apropriada aos interesses dos utentes. No fundo é isso que nos interessa. O bem-estar da comunidade portuguesa. Exatamente. Ora, muito bem, obrigado então por estas informações. Claro que se estiverem à escuta, a comunidade de Clermont-Ferrand fica já com uma esperança que as coisas também vão correr para melhor. Ora, continuando, o senhor então chegou aqui no início de agosto a Lyon. Não é? Foi 1 de agosto, assumindo dia 1 de agosto. 1 de agosto. Agora, falando um pouco então concretamente dos seus objetivos para estes futuros 4 anos, não só o relacionamento com a comunidade portuguesa, também vamos falar disso, mas também quais são os outros objetivos? Falando um pouco de intercâmbios comerciais ou contactos, podíamos falar um pouco de todo esse panorama. Claro, dentro daquilo que eu conheço, que ainda conheço muito pouco, mas é assim, é evidente que uma cidade como Lyon, que é a segunda cidade em termos de economia e comércio em França, oferece aqui, e também é uma cidade, isso é amplamente conhecido, que é uma cidade muito cultural, com vários museus belíssimos, e eu conheço vários deles, já conhecia Lyon antes de ir para cá. Oferece aqui uma panóplia de oportunidades a Portugal, que têm que ser utilizadas, têm que ser exploradas pelo consulado. Os consulados são muito mais do que apenas locais onde se realiza apoio à comunidade. Essa é a sua função de gênese e é a sua prioridade, deve ser. Agora, também tem vertentes cultural e económico-comercial que têm que ser acauteladas, e em Lyon é evidente que isso terá que acontecer. Eu sei que existe um grupo de empresários portugueses muito forte em diversas áreas de atividade, com os quais eu pretendo conviver e que eu pretendo apoiar naquilo que serão as necessidades deles, face ao consulado, até face, muitos deles empregam muitíssimos cidadãos portugueses, podem necessitar de apoio consular também. Por outro lado, gostaria muito, obviamente, que se pudessem aproximar do consulado e eventualmente apoiar iniciativas do consulado, enfim, que houvesse aqui uma sinergia que fosse de interesse comum. E também, além disso, existe uma força económica muito forte da metrópole, não é?
Eu no outro dia fui conhecer o diretor da Porte des Alpes, que representa 800 empresas e 37 mil trabalhadores, e já com interesse em Portugal. Há muitos interesses económicos franceses em Portugal que nos interessa a nós que aumentem, não é? Como é evidente. E portanto, esta é uma interação que vai ter que acontecer e que eu acho que vai acontecer naturalmente, porque é impossível que não aconteça numa cidade com esta força económica ou comercial. No plano cultural, eu gostava muito que tivéssemos aqui mais interação com instituições, entre instituições da nossa área de jurisdição consular. Não estou a pensar apenas em Lyon, estou a pensar lá em cima na Bourgogne-Franche-Comté, como aqui em Auvergne-Rhône-Alpes. Temos aqui parcerias que podem ser incrementadas. Lembro-me de cabeça de ter lido projetos do nosso Museu Nacional de Arte Antiga face ao Museu de Belas Artes em Lyon, por exemplo. É algo que eu gostava que fosse incentivado, mas há muita coisa. A fazer. O domínio da arte contemporânea. Eu agora estive este fim de semana no encerramento da Bienal de La Danse. Estive com o diretor da Maison de la Danse, que é também o diretor da Bienal de La Danse. Que é português. Tiago. O Tiago, exatamente. Esteve cá o nosso diretor do Instituto Camões, do Centro do Instituto Camões em Paris. Falámos sobre a possibilidade de criar sinergias quando vêm artistas portugueses a Paris que possam vir a Lyon. Também, portanto, incrementar a visibilidade também da cultura portuguesa em Lyon. Tudo isto são projetos que fazem todo o sentido numa cidade tão heterogénea e rica como é Lyon. E também, somos, segundo os números, nós somos aqui em Lyon, no Grande Lyon, perto de 70 mil portuguees. Claro. Já é um número muito importante. Claro, não muito é? significativo. É muito significativo. Ora, isto então sobre o relacionamento, e também que faz parte das suas funções, é o relacionamento com as empresas francesas a quem você vai um pouco vender Portugal, e também ao nível cultural, com as instituições francesas, também uma parceria de intercâmbios da cultura portuguesa e cultura francesa. Agora, falando um pouco da comunidade, quais são os projetos por enquanto? Você vai querer conhecer primeiro a comunidade, o seu sistema de vida associativa, os seus dirigentes, como funcionam, e depois ver o que é que se poderia fazer, ou já tem uma ideia? Não, a primeira fase é ir ao terreno, conhecer as pessoas, conhecer as associações. Sei que são muitas, são muito diversas, há de todas as dimensões e, portanto, a primeira fase é, de facto, conhecer as pessoas. Já o comecei a fazer, obviamente que me vai tomar algum tempo, volto a dizer, são muitas associações, mas só aí saberei tomar o pulso e saber qual é a necessidade que as associações têm, nas diferentes localidades onde se encontram, não é? Claro. Só depois poderei ver se há alguma coisa a alterar, o que é que nós podemos fazer para apoiar as associações. Eu há pouco disse, uma primeira vontade minha, que não é minha, é obviamente do Estado português, é colocar as instalações do consulado ao dispor dos portugueses e das associações nas quais eles se reúnem, e isso é uma vontade que já está delineada. Eu gostava, se for possível, por exemplo, no próximo Dia Nacional, ainda falta um bocadinho, mas gostava que fosse possível realizá-lo aqui no Consulado-Geral, que é a Casa dos Portugueses, e aí convidando os presidentes das associações para que conheçam os e que eles podem recomendar aos seus associados. E, portanto, o trabalho é este. Neste momento, o trabalho é muito de terreno, é muito pragmático. É ir conhecer. Eu não conheço quase nada. Portanto, não posso estar aqui a falar de projetos e de grandes ideias sem conhecer as pessoas e quais são as suas necessidades, não é? Pois, em função das necessidades e também vamos ver dos critérios de como eles funcionam. Claro, não é? Óbvio. Porque você não vai levar lá uma bandeja cheia de coisas se eles não as querem. Claro. Pois, muito bem, Sr. Doutor. Olha, agradeço-lhe muito todas estas informações que nos deu. Hoje foi muito rica esta entrevista e acho que os nossos ouvintes da rádio vão ficar ao corrente um pouco do que se vai passar nestes futuros 4 anos. E claro que a tendência então é para, vamos ver assim, um céu mais sem nuvens, sem problemas, porque é verdade que aqui há 1 ano e meio ou 2 atrás
a visão do consulado na comunidade era uma visão muito trovoada, uma coisa confusa, uma coisa com conflitos, conflitual, e que as pessoas vinham aqui muitas vezes, mas era quase recuando. Vinham cá, mas qualquer coisa que não ia bem, iam embora, nunca mais vinham cá, e que o caso é que muitos vossos compatriotas, isto é uma informação para si, eles fazem tudo o que é administrativamente falando em Portugal, e por vezes criam confusões. E então vamos tentar, o doutor está por aqui, mais ou menos os elementos necessários para que esta tendência mude, esta maneira, esta visão do Consulado-Geral de Portugal em Lyon mude, que seja um terreno mais acolhedor. Agradeço-lhe tudo isto. Pronto, obrigado pela entrevista. Eu queria só concluir uma palavra que eu acho que é importante e que tem a ver com o estabelecimento de laços de proximidade com os utentes, reforçar esses laços de proximidade. Nós estamos a fazer um trabalho de incentivo à utilização da nossa página de Facebook e do nosso site. Eu, pessoalmente, assumi o compromisso de atualizar ambos. O nosso site hoje tem uma resenha histórica que eu acho que é interessante, porque as pessoas não sabem, mas há quase 150 anos que existe presença consular portuguesa em Lyon. Nós fomos descobrir, apoiados pelo nosso arquivo histórico e diplomático, informação muito interessante. Colocámos isso na nossa página. Inclusive, há poucos dias atualizei com as 2 visitas de Estado que se fizeram a Lyon, e que é raro ter visitas de Estado a Lyon, mas fizeram-se, do Presidente Mário Soares e do Presidente Jorge Sampaio. Já lá estão, inclusive, fotografias. Há aqui um legado histórico que eu achei que era muito importante que constasse da página e que já lá está. Isto são curiosidades, depois tem toda a informação que é mais útil às pessoas, tem lá todos os atos consulares. Tem uma parte traduzida a francês, na qual ainda estamos a trabalhar, também vai ser traduzida para os amigos francófonos. E o Facebook, tentar dar-lhe mais vida. É muito importante que as pessoas possam seguir o Facebook, que tem informações importantes. É importante que as associações saibam que nós estamos ao dispor se quiserem divulgar eventos pelo Facebook, também o faremos com todo o gosto. E é importante, finalmente, que consultem o site. É muito simples, quer o Facebook, Google, não é preciso deixar aqui nenhum link especial. Vão ao Google, põem Consulado de Portugal em Lyon, vão logo ter ao nosso site. No site tem o link para o Facebook. Portanto, não tem nada a saber. Olha, já agora também, que eu esqueci-me aqui, e é repreensível o que eu fiz, gostaria também de conhecer a sua posição sobre o ensino de português aqui em Lyon. O senhor está ao corrente da situação, claro que obviamente vai dar apoio total através do Instituto Camões. Já tomou o pulso um pouco à situação do ensino do português em Lyon? Já tive reuniões com a nossa leitora do Instituto Camões, em Lyon 2, e com a nossa professora que está em Saint-Étienne, na Cátedra Jean Monnet, ambas ligadas à língua portuguesa. Eu sei que é preciso mais dinamismo à língua portuguesa. Irei reunir em breve também com as pessoas que tratam da língua portuguesa, os professores, na Cité Scolaire Internacional, quer em Lyon, quer em Grenoble. Isso são, de facto, oportunidades que nós damos aos portugueses que são muito valiosas e que não existem noutros sítios em França, muito menos pelo mundo, que é poder colocar os filhos num ensino misto, em que eles aprendem, não estão numa escola só de português, aprendem português, estão integrados no ensino francês. Isso é uma coisa extraordinária. Eu não tinha isto quando era filho de imigrantes em Paris, eu não tinha isto. Agora, há um assunto que é fundamental e que eu gostava muito, e ainda bem que falou disso, e que eu gostava muito de apelar à nossa comunidade, e faço inclusive recorrendo à minha experiência pessoal. O ensino do português começa em casa. As pessoas têm que falar com os filhos em português desde que eles nascem, porque o português hoje continua a ser a nossa raiz, continua a ser o legado mais importante que um cidadão português pode passar aos seus filhos. A riqueza da nossa língua portuguesa, mas é cada vez mais um atout, para falar em francês, temos falado de língua portuguesa, mas enfim, é cada vez mais uma mais-valia fundamental para o futuro. Hoje em dia nós temos milhares de alunos de português, de língua portuguesa, na China, imagino, mas milhares. Porquê? Porque eles vislumbram aquilo que será a língua portuguesa daqui a 10 anos, 20 anos. Não é compreensível que na nossa comunidade não se fale português com os miúdos, com medo, possivelmente, que eles depois não se integrem na escola, porque não.
os miúdos aprenderão francês de um dia para o outro. Agora, português não, porque a língua que eles vão ouvir na escola, nas ruas, é francês. E esta é uma mensagem que eu deixo, de facto, de forma muito, muito sentida, até porque me toca pessoalmente, é não deixem de falar português com os meus filhos em casa. Isso é fundamental. Sim, portanto, é verdade que hoje em dia, estas últimas décadas, vamos dizer 2 décadas, foi um fenómeno muito grande que os filhos da segunda geração muitas vezes não tiveram acesso em casa ao português ou no dia a dia, no cotidiano. E então fez que hoje encontramos muitos jovens de 8, 9, 10 anos que têm um vocabulário muito, muito reduzido de português. Mas obrigado pelo seu apelo. A gente conhece a solução e então esse seu apelo pode ser que toque as pessoas e que daqui para amanhã comecem a falar mais português em casa do que na rua. Claro, e depois nós vamos tentar também, enfim, este é um trabalho conjunto do nosso lado também, melhorar cada vez mais as condições que existem para os miúdos também poderem aprender português com o apoio do Estado português. Esse também é o objetivo. Mas isto está a ser feito, não é? Pouco a pouco está a ser feito. Sim, mas tudo começa pelo interesse dos pais em dar essa riqueza aos seus filhos, porque se nós tivermos aulas de português e depois não temos procura, claro, aí é mais complicado, não é? Mas vamos fazer esse trabalho de sensibilização das comunidades, é algo que eu procurarei fazer quando me deslocar às associações, às instituições do nosso associativismo, continuar esse apelo a que não privem as crianças desse aspecto fundamental da nossa cultura, que é a língua basilar, diria, não é? Ora, então, vamos fechar aqui então a nossa entrevista por agora, lançar um apelo à comunidade portuguesa, uma saudação, simplesmente, o que o doutor tiver na vontade de dizer para que os nossos ouvintes ouçam. Muito bem, muito obrigado. Olha, de forma muito sucinta, dizer que cheguei e estou ao serviço da comunidade. Como servidor público, estou aqui para manter aquilo que está bem, para dar um toque pessoal naquilo que entender que pode estar melhor, como é evidente, esperando ser bem sucedido. A mensagem que eu, já que me dá essa possibilidade, que eu muito agradeço, a mensagem muito sucinta que eu deixaria aos nossos ouvintes é que eu estou aqui ao serviço da comunidade para dar o meu melhor, para manter aquilo que funciona bem no consulado. E volto a dizer, eu ouvi dizer que o atendimento funciona bem e o não tenho tido provas do contrário. Para dar um toque pessoal e procurar melhorar aquilo que possa ser melhorado, e espero ser bem sucedido também. Tenho alguma experiência consular que eu espero poder aplicar no posto, para contribuir para uma maior proximidade dos utentes face ao consulado, e aí estamos a falar quer das questões das províncias consulares, quer, volto a dizer, dos meios que existem pelas redes sociais, pelo nosso site. Tudo isso é importante. Dar visibilidade também àquilo que são as atividades do consulado, apelar a que os portugueses também se juntem a nós, devolver instalações consulares condignas para que eles possam cá vir visitar-nos e até, se quiserem, realizar eventos aqui no consulado. Esses serão os meus desígnios e, enfim, sempre entendendo aquilo que é a missão de um servidor público e qual é a razão de ser e de estar aqui, um consulado geral de Portugal, tão extensa, com tantos portugueses e que tanto contribuem para o desenvolvimento destas 2 regiões. Das poucas oportunidades que eu tive de estar com, mesmo da parte das autoridades francesas, é de facto de elogios muito grandes ao trabalho da nossa comunidade. E, portanto, é um prazer estar aqui a servir a nossa comunidade e são todos bem-vindos. Então, da minha parte, resta-me então, em nome talvez da comunidade e também da rádio, uma saudação de bem-vindo a Lyon. Muito obrigado. Que os próximos anos sejam para si também uma fonte de riqueza, vamos dizer, espiritual e também cultural e de amizades, e que tudo se passe bem consigo. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, eu. E termina aqui o vosso programa 2 Dedos de Conversa, fazendo votos então de um bom fim de dia, um bom fim de tarde ou um bom fim da noite, depende do momento em que nos escute. A Rádio Luz Orone estará sempre na sua companhia.